Olá pessoal, tudo bom? Leandro aqui, sejam bem-vindos ao canal e vamos continuar aqui uma série de vídeos que eu vou falar um pouco sobre a minha vivência na contabilidade, sobre algumas coisas relacionadas à contabilidade e à gestão do negócio. Algumas observações que eu tenho e que eu espero que elas possam trazer luz de alguma forma a vocês com relação à gestão do negócio de vocês. Então eu trouxe antes uma série de outros temas, alguns casos no qual a contabilidade poderia servir de suporte para auxiliar esse empresário a ele não cair em algumas armadilhas, ele conseguir controlar melhor a sua empresa. E hoje eu trago mais um caso que a gente vai ver agora. Olá, sejam muito bem-vindos. E dando seguimento a uma série de vídeos que eu estou fazendo para poder falar sobre a gestão do negócio, sobre a importância do contador na gestão do negócio, eu vou trazer um caso de um cliente que atualmente eu estou fazendo um trabalho para ele de encerramento de exercício contábil. Para poder fazer o encerramento do exercício contábil, eu tive que ter acesso a toda a documentação que ele gerou durante o ano, todos os fatos contábeis para poder fazer toda a escrituração, para poder depois fazer as demonstrações, livro diário, livro razão e tudo mais. E aí, na escrituração contábil, eu comecei a observar com muita frequência uma coisa que ele mesmo, o próprio cliente, disse que era comum acontecer na empresa dele. E que eu resolvi trazer esse caso porque eu sei que isso é muito comum acontecer nas empresas. Eu costumo falar, na grande maioria, a minha missão é falar mais para as micro e pequenas empresas, porque são as que eu considero que tenha mais falha na gestão, não tem muito hábito, né? Usam pior o serviço dos contadores ou não usam o serviço dos contadores para poder auxiliar na gestão do negócio. Como eu sempre digo, empresas de médio porte, até algumas de pequeno porte, mas de médio e grande porte, elas entendem a função do contador, entendem a importância do contador e, portanto, absorveram esse serviço e colocaram no interior da empresa um setor de contabilidade. Mas eu entendo perfeitamente que microempresas e pequenas empresas não têm condições de instalar uma contabilidade interna, já visto que estão preocupadas com outras coisas e, portanto, deveriam usar melhor o contador que contratam, porque na maioria esmagadora das vezes contratam contadores para poder fazer outros tipos de serviço, certo? E com esse cliente não é diferente. Ele contrata uma contabilidade para poder fazer aquele serviço básico e usual. Folha de pagamento, ele gera mais de 50 folhas de pagamento mensais, ele apura os tributos, no caso, como são duas empresas, que é um grupo empresarial, ele apura do Simples Nacional para uma e do lucro presumido para outra, ou seja, ele é uma empresa que tem uma operação bem robusta. É uma construtora, são duas construtoras na verdade, né? Um grupo empresarial e que ele trabalha diretamente com licitação, ou seja, ele presta serviço para órgãos do governo. E aí, nas observações, fazendo a escrituração, eu comecei a ter dificuldade com algumas coisas. E que coisas são essas? Algumas operações que eu não consegui identificar. Mas eu lembrei que o cliente já tinha dito de alguma forma que ele tinha uma prática que não é recomendada, que ele sabe que não é recomendada, mas ele acabava incorrendo, que é o de pagar despesas pessoais com o dinheiro da empresa. Se você se identifica com isso, se você conhece, já trabalhou em algum lugar, já passou por problemas por isso, você pode deixar um comentário aqui, a gente pode conversar um pouco mais sobre o problema que isso pode gerar para a sua empresa. Pois bem,
Para gente que trabalha com a contabilidade, isso é ruim, muito ruim, porque de alguma forma você está tirando recursos da empresa a pagar despesas que não são da empresa, e depois você está colocando recursos na empresa que não tem uma justificativa, se é uma receita, enfim, a gente tem que dar, às vezes, alguns pulos com relação à gestão e com relação à norma de escrituração contábil, e isso é muito ruim para a gestão da empresa na hora de você analisar. Mas isso é muito comum, essa é uma prática comum que os empresários acabam incorrendo, que é o uso da empresa para poder pagar despesas dele, despesas da família, mas nesse caso o volume é muito grande. O volume de despesas que são pagas, plano de saúde, TV a cabo, despesa não só com ele, mas com familiar, aluguel, condomínio. Isso, de alguma maneira, desvirtua, desconfigura a composição de despesas da empresa. Então, é necessário um olhar diferenciado, né, de quem faz a contabilidade para observar isso. E, no final das contas, é muito difícil você fazer uma análise mais aprofundada e tomar decisões quando você tem um certo compromisso do dinheiro dessa forma, porque isso não só é uma coisa que ocorria, mas sim ocorria com muita frequência e num volume muito grande. Isso atrapalha muito a gestão do negócio, mas isso é muito comum. Então, o que fazer nesse caso? Aí entra uma outra coisa que nós vamos falar muito aqui no canal. Percebam que a falha na gestão do seu negócio, ela muitas vezes não é por uma coisa que você desconhece. Esse empresário, no caso, ele conhece esse problema, ele sabe que não pode ser feito dessa forma, ele já foi orientado por outros profissionais, inclusive de contabilidade. Então, o que muda nessa história? É cultura. Pois bem, é cultura. Aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre isso também, porque se você tem o conhecimento e não coloca ele em prática, muitas vezes ele está diretamente relacionado à cultura. Por exemplo, muitos de vocês sabem que já foi provado cientificamente, já foi provado por outros, ou você já conseguiu observar isso bem próximo de você. Pessoas que guardam dinheiro têm maior abundância financeira no futuro. Pessoas mais controladas financeiramente, conseguem guardar uma quantia do seu dinheiro, independente da quantia que seja, conseguem no futuro realizar planos financeiros. E aí, muitas das vezes, nós não guardamos, não é porque desconhecemos isso, é porque nós não temos a cultura de fazê-lo. Nós não temos a cultura de renunciar a alguma coisa imediata para poder atingir um objetivo a longo prazo. Então perceba que a mudança de cultura nesse caso, e não só a obtenção de conhecimento, é o que vai fazer com que essa empresa possa ter uma melhor gestão. Eu não consegui mensurar ainda e apontar os números porque não finalizei esse trabalho. Mas eu posso falar para você que a mudança de cultura nesse caso, ela vai trazer retorno financeiro gigante para essa empresa. E baseado nisso, eu construí um e-book, eu vou deixar ele aqui, usando bem o seu contador. Ele fala um pouco sobre essa questão de cultura também e de como usar melhor o seu contador para poder auxiliar a sua empresa na tomada de decisão e fazer o seu contador, de fato, gerar mais valor para você. Esse e-book ele está disponível na Hotmart. Eu vou deixar o meu link, o link desse e-book. Está o link desse e-book, no caso, no meu Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo e você vai poder acessar
e adquirir esse e-book, ok? De toda forma, eu vou continuar seguindo aqui com as histórias do canal. E se você se identificou, você deixa um comentário, deixa um gostei aqui. Se você tiver alguma crítica, sugestão, você pode fazer aqui, que ela é muito bem-vinda e vai ajudar muito o canal a crescer, ok? Muito obrigado e até a próxima.